Aí essa história, agora estão falando que o Samúdio não é pai. Porque, vez por outra, ano após ano, as pessoas decidem recuperar algum tema do TV Verdade e voltar a discutir. Então, há 2 anos nós discutimos aqui essa questão da paternidade da Elisa Samúdio, porque havia uma dúvida da própria dona Sônia e do próprio Samúdio, o pai, que está foragido da justiça desde o ano passado, desde o ano retrasado, é condenado por estupro, né, de que ele seria o pai ou não da Elisa Samúdio. E foi no TV Verdade que ele respondeu, mentindo ou não, ele respondeu isso aí. Será que ele é o pai da Elisa? Deixa eu lembrar. As informações nos têm chegado desde a sua primeira participação no programa, dizendo: Carline, o Luiz não é o pai biológico da Elisa Samúdio. O que você tem a dizer a respeito sobre isso? A relação essa história de que eu não seja pai biológico da Elisa, a dona Sônia está levantando isso no ar. Aliás, ela espalhou a nível nacional essa informação que você acabou de citar também, sobre o meu processo e tudo mais, porque a primeira instância, tudo que ela quer no momento é denegrir minha imagem perante a opinião pública, tá? Justamente para que ela tenha uma ampla vantagem em relação à guarda do neto. Com qual finalidade? Lucrativo. Ela nem quis conhecer o neto. O que você acha disso? Ela aparece na mídia dizendo que vai lutar pela guarda do neto. Mas não quis nem conhecer o garotinho. Nem conhecer o garoto. E ainda pergunto para ela o que ela fez com o outro filho dela que abandonou também. Porque, veja bem, ela abandonou a Elisa aos 5 meses de idade comigo. Eu tinha 17 anos, não tinha nem completado 18. Cuidei com todo amor e carinho até os 20 anos. De todos os meus outros filhos também fiz isso. Até a data de hoje. Ela, no entanto, ela abandonou uma com 5 meses de idade. Depois, mais tarde, em São Paulo, ela teve um filho, um rapazinho que deve estar com uns 15, 16 anos de idade, que também abandonou aos cuidados dos padrinhos. Depois disso, ela foi para o Mato Grosso, onde ela se casou e reside atualmente. Se o interesse dela é tanto, eu faço questão de fazer um acordo perante a mídia nacional, assinando um contrato aqui para ela. Eu fico com meu neto para cuidar dele, e ela que fique com a pensão do garoto, se é o dinheiro que lhe interessa. O pessoal já está no Twitter pedindo para repetir. Repete o comecinho da entrevista. Outras informações nos têm chegado desde a sua primeira participação no programa, dizendo: Carline, o Luiz não é o pai biológico da Elisa Samúdio. O que você tem a dizer a respeito sobre isso? A relação essa história de que eu não seja pai biológico da Elisa, a dona Sônia está levantando isso no ar. Aliás, ela espalhou a nível nacional essa informação que você acabou de citar também, sobre o meu processo e tudo mais, porque a primeira instância, tudo que ela quer no momento é denegrir minha imagem perante a opinião pública. Tá aí, esse é o Samúdio. Na época, ele assumia que ele era o pai da Elisa Samúdio. Ele não assumia que tinha estuprado. Isso ele não assumia. Porque dona Sônia falou para as autoridades lá do Sul que ele tinha abusado também da Elisa. E deu a entender isso, falando entre dentes no TV Verdade ao vivo, porque nós mostramos o processo que ele foi condenado lá de outra filha dele, que ele tinha abusado do menor, foi condenado. Perdeu na segunda instância e está sumido, porque ele mora em Foz do Iguaçu, então de vez em quando ele atravessa a rua, aí, né, a lei fica complicada. O senhor acha que esse homem não é o pai da Elisa? Então a gente fala da prova dos autos. Podemos falar da prova dos autos. O senhor é o pai da Elisa Samúdio? O senhor é o pai da Elisa? Não. Quem cria o pai. Quem cria o pai. Então, para o doutor Edson Moreira, o Samúdio é o pai da Elisa Samúdio. Tá aí o doutor Edson Moreira. Como é que está o fórum lá? O maior repórter policial do Brasil já está lá, o Laudívio Carvalho? Já está? Cadê o Laudívio? Deixa eu ver o Laudívio lá. Esse aí é o fórum. Esse é o Laudívio. Tudo bem, Laudívio? Bom dia. Bom dia, Ricardo Carline, bom dia, minha amiga dona de casa, bom dia, meu amigo trabalhador, você aposentado, acompanhando pela TV Alterosa, com os mínimos detalhes, tudo o que acontece no caso Bruno. Ô Laudívio, olha, oi. Laudívio, Alterosa é uma TV de grande penetração. Na sua opinião, o Samúdio é o pai da Elisa?
Olha, há 2 anos exatamente, nós dois, Ricardo Carlini e Laudívio Carvalho, nós trouxemos com exclusividade. Você no TV Verdade e eu no nosso programa da tarde no Itatiaia Patrulha. Nós tínhamos notícias, tínhamos informações dando conta de que 99,9% em um exame atestavam que ele não seria o pai. Que ele não seria o pai biológico da Elisa Samúdio. Mas nós podemos falar e explorar um pouco mais essa notícia, porque o doutor Sidney Karpinski está ao meu lado aqui. É o advogado. É o advogado do Luiz Carlos Samúdio. Ele é o assistente de acusação. Doutor, bom dia. Luiz Carlos Samúdio continua foragido. Onde é que está escondido, hein? Laudívio, bom dia primeiramente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para alguns esclarecimentos. O Luiz, em que pese ter uma condenação, esse processo ainda continua por nossa parte através de uma carta que existe da suposta vítima, que seria a filha dele, negando que esse crime tenha ocorrido, que ele tenha cometido esse crime. Esse documento, por nos parecer ser prova nova, está sendo explorado através de uma justificação judicial para posteriormente ser prova também dentro de uma revisão criminal, para que nós possamos então tentar a inocência do nosso cliente. O Luiz, em razão de tudo isso, ele está, digamos assim, aguardando o resultado disso para posteriormente, e se nós não tivermos êxito, o Luiz vai se apresentar e vai pagar a sua pena, se assim a justiça reconhecer. Ele está fora do país? A informação que nós temos é que ele esteja fora do país. Como é que o senhor faz contato com o seu cliente ou como o seu cliente faz contato com o senhor? Normalmente via telefone. E o senhor não sabe do paradeiro dele? Não, desconheço o paradeiro dele, até porque a nossa representação, ela persiste, e nós temos também que respeitar a questão do Luiz, a posição dele, o interesse dele. Como advogado, eu posso orientá-lo, mas não posso interferir na vida pessoal dele. Muito bem, vamos falar agora do caso Bruno. Desde ontem nós trouxemos aqui um chamado possível acordo entre as partes, defesa e acusação. Durante todo o dia, advogados disseram, não vai haver acordo, não existe acordo, aqui não é balcão de negócios. Mas o que deu para ver, para sentir ao longo do dia, é que Bruno hoje poderá sim abrir a caixa de ferramenta e inclusive dar nomes. Muito mais que confessar, ele pode delatar, ele pode trazer... Quem? Vai dar detalhes de quê, Laudívio? Vou falar sobre isso aqui com o doutor Sidney, o senhor que é auxiliar do Ministério Público. O Bruno hoje delata ou confessa? Olha, a nossa expectativa é que o Bruno tanto confesse quanto delate, né, em relação a essa situação, porque a confissão tão somente não teria o âmbito de beneficiá-lo numa amplitude maior. Agora, a delação, sim. A delação, ela poderia atingir uma diminuição na pena, o que, acredito eu, seja a única coisa que possa trazer em benefício dele nessa oportunidade. Eu gostaria até de aproveitar, se ele estiver nos ouvindo, que pese muito essa situação. Hoje, no momento em que sentar no banco dos réus, ele tenha essa consciência de que a decisão que ele tomar perante a juíza Marícia vai definir o futuro da vida dele. Então, doutor... Pois não, Carlini, pois não. Só para o doutor, o senhor me ouve perfeitamente aí, né? Pois não, David. Obrigado, é um prazer receber o senhor aqui no programa especial do júri do caso Bruno. A questão, o pessoal de casa fica em dúvida, é a seguinte: se o Bruno falar assim para a doutora Marixa, eu mandei o macarrão dar um jeito nela, já configuraria que ele provocou uma ação que o macarrão fez, foi a morte, então ele é o mandante dessa história. O pessoal de casa tem uma dúvida, que é o seguinte: se ele falar só isso, vocês, acusação, e a juíza vão topar dar um benefício para ele, ou vocês topam falar em benefício se ele falar assim, mandei dar um jeito e macarrão matou, bola estrangulou, bola queimou, bola escondeu, e dá nomes e detalhando, aí sim ele seria beneficiado. É esse o raciocínio? Perfeitamente, Carlini. O que nós temos que definir é exatamente isso. Essa questão da confissão,
até o ponto de dizer, eu determinei que o Macarrão desse um jeito nela, essa seria uma confissão. Atenuante para isso é de 6 meses na pena. É quase que insignificante diante de uma pena muito superior que deve ser esperada para o Bruno. Agora, quando ele se referir a uma delação premiada, aí sim, ele estaria envolvendo terceiros, essa atenuante poderia ser de 1/3 a 2/3 da pena dele. Aí é significativo. Então nós temos que dividir. Confissão é uma coisa, a delação seria outra. Se ele optar por fazer as duas, ele teria um benefício significativo. Se ele fizer apenas uma, ele vai estar tendo um pequeno benefício. Muito obrigado.